E agora temos o prazer de apresentar o evento Sempre um Papo, com Letícia Sabatella, Truduruá do Rico e mediação de Geni Nunes. Um ótimo encontro a todas, todos e todes. Boa noite a todas as pessoas presentes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Teatro Antunes Filho, do Sesc Vila Mariana, para essa edição de Sempre um Papo, com as participações da Letícia Sabatella, Truduruá do Rico e Geni Nunes. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal de YouTube do projeto. A presença no teatro autoriza o uso das imagens e posterior difusão. O projeto Sempre um Papo, idealizado pelo jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, nessa edição em parceria com o Sesc, apresenta uma série de encontros que reúne escritores e escritoras indígenas e personalidades envolvidas com a luta dos povos originários, para conversar sobre temas que convergem para uma visão mais ampla sobre cultura, natureza, ancestralidade e sustentabilidade, entre outros assuntos. Esses encontros valorizam a diversidade cultural, ao visibilizar os saberes e fazeres de povos indígenas, além de abordar os desafios e processos de fortalecimento cultural decorrentes da escolha de registrarem seus conhecimentos por meio da escrita alfabética. Geni Nunes é doutora no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC, na linha Gênero e Relações e suas interrelações com geração, etnia e classe. Mestre no programa de pós-graduação em Psicologia Social da UFSC, na linha Processos de Subjetivação, Gênero e Diversidades. A partir de uma perspectiva anticolonial e contracolonial, pesquisa relações étnico-raciais, branquitude, não monogamia, etnogenocídio e outras colonialidades. Autora do livro Jaci Jaterê, o Saci Guarani, e organizadora do livro Não Monogamia LGBT e autora de capítulos de livros e artigos de temática étnico-racial e de gênero. Membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, a BIPSI, e da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, possui a página Genipapos no Instagram. Letícia Sabatella é atriz, cantora e ativista. Ao longo de sua carreira, participou de diversas séries, novelas, programas de televisão e produções teatrais brasileiras. Além de sua carreira de atriz, Letícia Sabatella dedica-se ao engajamento em causas sociais e políticas. É defensora ativa dos direitos humanos, do direito das mulheres e das questões ambientais. Truduruá do Rico é escritora, pesquisadora e curadora de literatura indígena descendente do povo Macuxi. Nascida nas terras da Cachoeira Pequena, conhecidas como Guarajá-Mirim, em Rondônia, com passagem por Porto Alegre e vivendo atualmente em Bonfim, Roraima. Doutora em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Pesquisa Literatura Indígena Brasileira Contemporânea. Autora do livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, publicado pela editora Caos e Letras e organizadora do livro Originárias, uma antologia feminina da literatura indígena, publicado pela Companhia das Letras. Contaremos nessa noite com as intérpretes de Libras, Roberta e Letícia. Convidamos ao palco Letícia Sabatella, Truduruá do Rico e Geni Nunes para darmos início ao bate-papo. Desejamos uma ótima noite a todos, todas e todes. Yana Putundio, boa noite. Quero muito agradecer a presença de vocês, pelo tempo, pela escuta. Agradecer também ao Sesc por nos receber mais uma vez. Agradecer as nossas convidadas muito especiais, Truduruá do Rico e Letícia Sabatella. A nossa conversa hoje é sobre
oralidades, expressões musicais, culturais, artísticas. Eu queria iniciar também lembrando a vocês, né, de que hoje é um dia... Não, por favor. Hoje é um dia bastante tenso para nós, povos indígenas. O julgamento do marco temporal está em curso e também tendo em vista, né, essa preocupação política, e a gente se junta também entendendo a arte como resistência, como fortalecimento das nossas lutas. Então, queria já iniciar dizendo não ao marco temporal. Eu pensei em algumas questões, acompanhando o trabalho das duas, a quem eu admiro bastante, e agradeço novamente pela presença. E falando sobre tempo, né, falei agora do marco temporal, a questão do tempo para os nossos povos, ela caminha por outros lugares, né? E dos pontos de confluência entre as duas trajetórias é esse carinho, essa referência amorosa aos avós, né? Que para os nossos povos são pessoas, são entidades, são as nossas bibliotecas vivas, né? Como a gente chama. Então, eu sei, né, que para Trudruá essa relação com os avós, ela é muito forte, como para nossos povos também é. E para a Letícia também, né, que eu já acompanhei várias dessas entrevistas comentando dessa influência, né, dos seus avós na expressão da arte, da música, do como que isso também é uma nutrição, né, para o nosso processo criativo também. Então, eu queria iniciar primeiro pedindo para, eu sei que vocês já conhecem, né, mas pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho e contarem a relação entre esse movimento das artes, dos avós, da memória, do tempo, como que isso chega para vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Trudruá. Mori Euaron, boa noite, em Makuxi. Saudações ancestrais aos parentes que estão aqui presentes, nesse dia que a gente tem que testemunhar mais um atentado em curso contra a democracia indígena. Mas a gente está aqui como sempre esteve, né? Como estiveram os nossos avós, os nossos pais, e agora essa nossa geração que ocupa esses espaços culturais e tem a oportunidade de falar de política e arte. Eu ia cantar, mas a minha voz, minha consciência não deixou, então eu ainda estou num dilema. Até talvez no final dessa conversa eu vou falar para o meu avô. A gente tem um projeto na literatura indígena. Esquentou, né? Aqui está bem calor mesmo. A gente tem um projeto na literatura indígena Makuxi que é retomar 2 títulos, que são os títulos dos nossos mais velhos, né? Que é avô e avó, Cogó, avó, e Amogó, avô. Então, dentro desse projeto literário, né, nessa antologia que a gente está organizando, a gente convencionou que ia usar, quando falasse do avô, e todos os contos, né, invocam esse título, né, que a gente ia colocar os nomes na língua materna. Não porque a gente também quer fortalecer a língua, mas porque, na vivência, os mais velhos gostavam de ser chamados de Cogó e Amogó. E aí o exercício que eu faço lá em Bonfim, Roraima, onde eu moro, é chamar os mais velhos de Cogó e Amogó. E às vezes responder em Makuxi, né? Eu não sei falar Makuxi, né? Sou de uma geração que não fala Makuxi, mas que estou aprendendo a falar a língua. E aí é muito legal ver a reação deles. Toda vez que eu falo assim, então Moribemã, Cogó, tem aquele estranhamento, aquele espanto, mas depois Iná, que significa assim na língua Makuxi. E essa tem sido uma pequena forma, né, de perceber como a gente pode respeitar os mais velhos, mas como a gente também pode respeitar os nossos avós, as nossas avós coletivamente.
A minha formação, ela vem dos meus avós, e eu acho que é muito importante assim falar os títulos, o que você conquista nessa sociedade. Mas para nós indígenas é muito mais importante saber de quem você é neto, né? Saber quem é a sua família, quem é o seu tronco, porque é daí que vem a sua memória. E o meu avô, por exemplo, ele tem 80 anos hoje, né? E ele é um jovem. Eu acho muito engraçado isso. Ele é muito jovem, assim, quando ele está falando com outros mais velhos, né? Então tem esse respeito e esse cuidado com a nossa cultura a partir dessa memória, né? Que vai sendo repassada de geração em geração. O que eu estou aprendendo agora com a minha família são as histórias, cada vez mais a língua, né? E estou aprendendo a me despedir também. É um pouco triste, assim, porque eu sinto que o meu avô já começou a se despedir da gente, né, nesse processo. E às vezes eu choro, e às vezes eu fico triste, mas eu também entendo esse processo assim como uma parte essencial, que eu vou ter que repetir algum dia, né? E eu espero que lá também, com a idade dele. E o meu avô tem me ensinado nesse presente, mas foi minha bisavó, a Clarinda Raymond, que é a mãe do meu avô, que me ensinou, assim, de criança, a ser macuxi. Desde me pedir para ir buscar água no lago sozinha, mesmo me contando histórias assim de terror na noite anterior. E desde cedo, então, ela me fez eu confrontar com gente da floresta, né, para mim ser mais silenciosa, ter mais cuidado, mas também para ter coragem. Não sei, né, se eu ia apanhar, se eu não ia, mas eu ia, assim. E foi ela que me ensinou, assim, desde cedo, sobre o que a gente come, o que a gente planta. Então eu tenho essa memória, assim, que aparece no Eu Sou Macuxi e outras histórias, que o modo de vida e o exemplo me ensinaram a identidade que eu tenho hoje, né, quem eu sou hoje, por causa desse tronco por meio que são gentes, né? Essa nossa raiz também que são gentes. Acho que eu divaguei aqui um pouco, mas aí você acha que valeu? Valeu demais, agradeço, Parenta. Letícia, fica à vontade, querida. Enquanto eu ouvia a Tondra falando, me ocorre isso, que o amor, a dimensão amorosa que a gente recebe, quando a gente tem a oportunidade, né, de ter o convívio saudável com avós, é algo assim muito, muito mais próximo de Deus, né? Parece assim, mais próximo desse amor mais generoso, mais até gratuito, mais desprovido. É como agora me ocorreu, assim como meu contato com o povo Craô, que foi minha grande escola de vida e de reconhecimento, né, que foi como encontrar uma mãe perdida, me aproximou muito de reconhecer o quanto há de oriental ali, né? Aí agora me veio um princípio que é oriental, que é do Jo-Ha-Kyu, que eu acho que é mais ou menos tese, antítese, síntese. Então, quando a gente tem, né, um indivíduo que tem uma geração que gera um outro indivíduo, é como se parece que os filhos vêm ser um pouquinho de antítese dessa primeira, e os netos, eles vêm ser, parece uns mistérios mais gloriosos, assim, né, da corrente, dessa árvore que nós formamos, né? Somos folhas de uma árvore, e nossos avós trazem para a gente essa memória da raiz. Acho que a minha relação com os povos originários é muito ir ao encontro dessa grande mãe, dessa mãe perdida por nós. E é muito legal você colocar essa busca dessa memória, desse arquétipo da avó, do avô. Para mim sempre foram referências muito fortes, de fato, a minha avó na minha vida, as minhas duas avós. E eu tenho a memória de se falar, e depois isso foi esquecido na minha vida, quando eu fui encontrar
com o povo Craô, e depois foi retomado por tias que vieram me lembrar. Você lembra que a gente falava dessa avó da minha avó, era uma indígena, eu estou confusa agora se era Caigangue ou Guarani, que foi catequizada, ela foi encontrada, teve um conflito entre indígenas e fazendeiros e a criança ficou ali perdida e depois ela foi educada, catequizada, foi, né, trazida para a nossa cultura, então, e depois ela se casou com o filho do fazendeiro, mas ela perdeu esse contato com a aldeia, né, com o modo de vida ali. E isso era uma coisa que eu ouvia falar quando eu era criança, isso foi esquecido, e depois quando eu estava indo com uma sede muito absoluta de que era exatamente aquilo que mais faltava na minha formação de cidadã brasileira, ou de artista, ou de atriz, ou de ser humano, que era ir ao encontro, né, das culturas dos povos, do conhecimento, dos ensinamentos indígenas. Eu estava indo ao encontro dessa entidade, desse arquétipo de raiz, né, de base, de fundamento da minha vida, da minha alma de brasileira, da minha alma de ser humano também. E sim, a gente encontra isso. As minhas avós eram cozinheiras, eram cantadoras, eram mestras em curar com chás, com alimentação, com descanso, com balanço, com a cantilena, com a paciência e com a dureza também, né? Eu vi aqueles princípios e valores que as antigas tradições conservavam tanto, assim. Uma vez eu lembro de sofrer um assédio moral, né? Acho que hoje em dia a gente tem nome para as coisas. Eu não me interessa esse nome quando eu tinha 4 anos, de uma pessoa da família que começou a gritar comigo muito e ela estava me tomando por uma pessoa que eu não era porque eu tinha falado uma coisa indevida. Eu falei, ela me falou era uma tia que eu amo, mas que na época ela falou para mim, eu gostava da minha prima, né, da filha dela, e eu falei alguma coisa que eu tinha ouvido falar, mas ela é isso. Eu falei alguma coisa assim. E ela pegou, porque você não sei o que, você é uma falsa. Ela falou coisas como se ela estivesse gritando com uma adulta, né? E eu tinha 4 anos. E aí eu fiquei com aquilo e a minha avó estava lavando a louça ali e teve aquele escândalo e minha avó não falou nada. Quando a minha tia saiu, eu perguntei, vó, a senhora achou certo isso? Eu perguntei, vó, você viu? Aí a minha avó não olhou para mim, continuou lavando a louça e só falou, você precisa aprender a não passar para os outros aquilo que alguém fala para você, a não fazer fofoca, né? Ela não usou esse termo. Cuidado, quando alguém fala uma coisa para você, você não tem que repetir, falar para o outro. Não, eu falei sem pensar mesmo. Nossa, isso eu lembro, e lembro que foi um negócio muito doloroso, porque não teve passar a mão na minha cabeça, não teve, mas eu superei aquilo, eu encontrei com a minha tia, eu perdoei porque, né, consegui não ficar magoada para o resto da vida com ela e abraçar e aprender a ver as dores que ela tinha. E ela falou assim, minha avó meio que explicou, ela é muito nervosa, mas você vê, tem muitas pessoas nervosas, você vai encontrar muita gente nervosa. E ela eu achei aquilo de uma confiança na minha capacidade de amadurecer, sabe? Na minha capacidade de ser forte. Eu não achei isso naquela época, não. Mas realmente me construiu isso, me construiu até uma postura ética muito, muito firme nesse sentido. E são esses redutos, né? A minha avó dizia para mim, quando eu era criança, de coisas que às vezes aconteciam, confusões entre os adultos, entre as filhas, né? E ela falava assim, você que vai ensinar para elas. Quando ela não conseguia resolver alguma coisa, tamanha confiança na semente, né, que ela estava vendo ali, né? E toda a minha referência, assim,
é muito inspirada na avó mineira, que era a encarnação daquela cultura mineira, e na avó descendente, né, de indígenas lá do sul, que era uma médium espírita que trabalhava muito com chás e com a cura pela alimentação também, assim como a avó mineira, que tinha um hábito muito interessante. Todas as pessoas que iam na casa da minha avó, às vezes tinham mocinhas que iam trabalhar lá, ela ensinava a bordar, a tricotar, a fazer o próprio enxoval. Primeiro o enxoval que tinha a letra inicial dos nomes delas, depois, se elas ficavam noivas, ela colocava o inicial do noivo também e ia fazendo o enxoval de casamento. E outra magia, que eu acho que isso é muito, muito próximo de cultura indígena, né? Essa manufatura, o artesanal. E mulheres que queriam engravidar iam na casa dela e ela ensinava a fazer um sapatinho, porque ela era exímia tricoteira. Assim como minha avó de Minas era costureira e cozinheira exímia. E ela tricotava, ela ensinava as moças a fazerem os sapatinhos, que eram menores, e ela fazia a roupa inteira, com a touca, o macacão, um casaquinho, tudo. E quando completavam 100 peças, né, completas, de sapatinhos, com as roupas completas, elas enchiam uma caixa e davam na capa dos pobres, iam levar para os pobres, e a moça engravidava. Era uma mística, naquele estar ali conversando, acho que muitas curas inconscientes acontecem. E as avós têm esses tempos para os netos. Hoje é mais difícil, né? Hoje é um outro tempo, mas era um tempo que era dado às avós, esse tempo que os pais não têm, né? Que as mães não tinham. E esse tempo de você ouvir as conversas, o tempo do bordado, o tempo da costura, né? Que eu tive essa oportunidade de crescer com isso. E essa geração que pula uma e tem a outra, né? Que tem o ponto mais contemporâneo, né? De uma família, e aquele que traz a memória da ancestralidade ali, né? Que é a avó. Esse encontro desse indivíduo vó com o indivíduo neta, né, neto, junta tempos e junta histórias e decifra enigmas para a nossa vida. É muito... As histórias das famílias, as histórias de antes, aquilo que faz a gente entender o contexto onde a gente está, né, onde a gente se insere. E esse amor que é criado nesse nível de intimidade tão calorosa, tão generosa, me construiu muito, acho que muito capaz de acreditar, de ter fé num tipo de amor que, quando eu fiz a Latifa, a gente estava falando da Latifa, que a Tundroá falou que era pequena e assistia a novela. A Latifa quer dizer, é um nome de Deus, que é a forma mais graciosa do nome de Deus. É como, acho que a minha convivência com as minhas avós me ensina a ter fé numa forma muito graciosa e muito generosa de Deus. Eu tive essa experiência. Acho que eu desejo profundamente isso, que a gente reconheça, assim como a gente é capaz de reconhecer nas nossas famílias, né, as nossas ancestralidades, quando a gente tem essa oportunidade de uma família que traz esse esteio, que a gente reconheça esse lugar na ancestralidade, nos nossos povos originários. É muito doloroso hoje ter visto esse voto a favor de um genocídio, de uma desatenção, de um desrespeito secular que vem com atraso para a gente resolver. Marco temporal é um assassinato que a gente não pode mais endossar e a gente não pode mais
tolerar a não demarcação imediata das terras indígenas. Agradeço muito. Pensando ainda, né, nisso que vocês trouxeram sobre essa questão da memória como força também, né, para atuação e luta do presente, nós até vínhamos conversando sobre essa divisão de arte e artesanato, que não sei se vocês já acompanharam, mas é muito comum que se chame de arte aquilo que é supostamente superior, mental, e de artesanato aquilo que seria uma subarte, algo inferior, por ser feito com as mãos, né? E dentro dos nossos povos, nós entendemos que esse processo, né, com as artesanias, ele também faz parte, né, da nossa identidade. Então, através das pinturas, das danças, dos cestos, através da maneira como a gente se expressa no mundo, isso também é quem nós somos, né? E aí essa pergunta de agora é para ouvir um pouquinho vocês de como a arte ocupa esse lugar, né? Pode ocupar esse lugar não só de algo pensado como um simples entretenimento, mas como um modo de vida, como um jeito de estar no mundo, como um jeito de se relacionar, como um jeito, inclusive, de ser rebelde, né, a essas violências. E vocês duas, como artistas, né, também queria escutar um pouco como que esse processo artesanal, ele também pode ser compreendido como uma forma de medicina, né, em que a gente produz saúde não só para a nossa própria caminhada, mas a partir dessa partilha também com o coletivo, isso se expande, né? Então é um pouquinho nesse sentido essa questão. Quem gostaria de iniciar? Eu acabei de voltar de uma viagem na Colômbia. Olha que nome horroroso, gente. Que Colômbia. Até estou indignada até agora. Mas aí por que eu estou indignada, né? Porque os nossos territórios, então, são expropriados e renomeados com nomes de colonizadores. E colonizador ainda é uma palavra que a língua portuguesa ameniza, né? A gente nem consegue chamar de genocidas essas personalidades, né? Mas, enfim, voltei, fui no 5º Congresso de Mundos Indígenas, lá em Santa Marta. Muitas histórias de Colômbia, assim, porque lá é considerado tipo uma das primeiras cidades fundadas na América. Olha outro nome, América. E, bom, eu tô com uma briga, né, com essa... Já vou chegar na arte, tá? Tô com uma briga, assim, com esses nomes e tudo. Mas aí a gente foi visitar um museu chamado Museu del Ouro. E lá mostrava a fundição de ouro, uma técnica indígena, né? E tinha muita beleza nas peças, nos pratos que tinham rostos nas peças, nas esculturas assim que representavam corpos indígenas. Tá gravando, gente? Eu queria falar uma coisa que eu não sei se pode falar. Aí tem uma mini escultura, né? Que tem assim um piu-piu amarrado com a imbira. Eu achei tão lindo isso, assim, uma mini escultura, coisa maravilhosa. Aí eu fiquei pensando assim nessa escultura. Depois tinha um urubuzinho que estava com uma expressão tão terna que parecia um avô. E eu fiquei assim, tem tanta ternura nessa escultura que eu fiquei assim, né, refletindo, fiquei contemplando, né, a expressão assim que a arte ocidental usa, fiquei contemplando assim por horas. E eu fiquei um tempão mesmo ali naquele avô. Eu falei, gente, isso é impressionante. E aí eu estava conversando com um artista que é um amigo meu, e ele não é indígena, e aí a gente estava falando de arte e artefato, né? Como a antropologia acabou classificando essa beleza que a gente punha nas roupas, nos utensílios, nas casas, né? Vocês precisavam ver a disposição até hoje das nossas comunidades, né? Seja aqui nesse território, ou seja em outros territórios. E
a tecnologia, que é a palha, que ainda é usada até hoje, né? E aí a gente estava conversando sobre como a antropologia acaba dizendo assim que a gente tem tanto é contraditório até, tem tanto esse desejo de beleza que nem percebe que está fazendo arte, né? Como se a gente não tivesse consciência da própria beleza que a gente produz, se é exatamente porque a gente adora a beleza e que a gente está vivendo dentro da arte, né? E aí, por conta da própria limitação mesmo que a arte ocidental possui, que é de contemplação, a gente não, né, cria uma barreira, assim, teve uma barreira criada de compreensão do que a nossa arte expressa. Tem essa questão e também tem acho que um ponto nevrálgico, né, é de entender que essa arte está no passado. Acho que é o primeiro aspecto. Toda vez que se olha para a nossa arte, ela é entendida como um artefato, porque automaticamente ela é relegada a esse passado colonial. Então, ela não é lida contemporaneamente. E a segunda é que falta o reconhecimento de que a gente vive o tempo presente. E no tempo presente, a gente se apropria dessas ferramentas, de todas elas que existem contemporaneamente, para expressar, por meio dessa arte indígena contemporânea, que os parentes vêm chamando, ou outros nomes, né, esses atravessamentos, seja uma expressão da cosmologia, seja uma expressão da crítica política. E essa arte, e cada artista vai agir com esse quadro, vai interagir com esse quadro de uma forma diferente. E aí o Denilson Banibo, por exemplo, ele abriu uma exposição aqui em São Paulo, né, agora, e ele está trazendo tipo a crítica do Moqueca de Maridos, que são contos eróticos. E aí qual é a leitura disso? A gente vai ver agora, porque eu ainda não tive tempo de ir lá. Mas tem a exposição Macu, que acabou de sair do MASP, né? E aí o lema Macu é vendo uma tela, compra uma terra, né? Acho que é alguma coisa assim, vender tela para comprar terra. Pode tudo hoje. E aí cada artista, conforme a sua própria tradição, conforme a sua própria identidade e subjetividade, vai transitar nesse mundo da arte. E aí é muito interessante assim pensar que eu tenho cada vez mais assim utilizado essa linguagem artística para além da escrita, né, como esse espaço de reunião mesmo, de convergência, né? Eu estava fazendo uma residência artística em Paris e aí recebi muitas mensagens assim muito queridas mesmo assim de colegas falando: vai visitar a gente fala Torre Eiffel, né? Lá eles falam Tour Eiffel. Torre Eiffel é mais bonito, tá? Vai lá visitar, depois vai visitar o Louvre e vários pontos turísticos, porque Paris é uma cidade muito, muito turística, né? E eu fui visitar bibliotecas, eu fiz reunião com parentes e saí de lá com 14 obras, porque eu não pude comprar mais, né? Mas 14 obras de autoria indígena publicadas na língua francesa. E foi nesse lugar que celebra essa memória do colonizador. Não tem espaço para indígena, não. O espaço para o indígena lá é colonial, vendido nas barraquinhas, como se fossem souvenirs, né, de um passado em que a gente já desapareceu, né? E contemporaneamente os indígenas estão transitando nesses espaços europeus, né, esses espaços super badalados, resistindo de N formas possíveis. Aí uma delas é que o povo Sami publica em língua francesa, mas a política do povo Sami é sempre publicar na língua do povo Sami e aí concomitantemente na língua dominante, que é a língua francesa. E aí outros parentes que estão no Canadá publicam também em língua francesa, e aqueles que não têm a língua, como ocorre aqui com o Brasil, em alguns povos, eles trazem vocábulos, né, trazem alguns termos para dentro dessa literatura. E aí, quando eu fiz essa instalação, né, no Open Studio, eu fiz uma caixa de literatura, que era para mostrar que naquele espaço extremamente colonizado, berço de uma das maiores atrocidades, né, contra a humanidade, a gente podia estar ali junto, de alguma forma, reunindo as nossas palavras, né, reunindo as nossas oralidades que passam a se fazer presente nos livros. E aí eu encontrei lá
fiz uma caixa só de mulheres. Eu tenho trabalhado assim predominantemente com mulheres indígenas autoras, né? Indígenas, mulheres autoras. Vou usar essa gradação. De diferentes lugares. Então, lá eu achei Sami, aí coloquei a Kuzi Kank, que tem sido uma intelectual referência, e aí uma outra autora também, que é uma poeta Innu, e aí fui reunindo, né? Aí eu acho que essa arte contemporânea, ela caminha ao lado, né? Ela utiliza esse espaço para poder mostrar que a gente pode se aproximar enquanto indígena, a gente pode conhecer mais as expressões individuais e concomitantemente coletivas de cada um desses sujeitos que não foram conhecidos pela história e nem pela história da arte. E eu acho que é isso, assim, poder aproveitar um pouco. Para mim, ao mesmo tempo que eu estudo isso, eu volto para casa e aprendi a fazer uma bolsa da Aruan, que foi super difícil. Assim, eu fiz 2 bolsas numa tarde, eu fiquei exausta, assim, parecia que eu tinha trabalhado uma semana, né? E a minha tia, que estava me ensinando a fazer essa bolsa, eu trancei com... Desculpa, bolsa da Aruan é uma bolsa que, geralmente, os homens que vão pescar, ou mulheres também que vão pescar, eles pegam uma palha e tecem essa bolsa para colocar o peixe, né? Então, tem que ser uma bolsa grande, então... E aí tem várias técnicas, eu aprendi a mais fácil, tá? E foi difícil. Mas tem várias técnicas e eu fiz 2 bolsas. E aí a minha tia ficou rindo de mim, né? Porque, enfim, e ela fez várias bolsas assim. Mas eu acho que é um pouco tentar ver esses 2 tempos que dialogam e que existem e coexistem. Ao mesmo tempo, nesse cenário que a cidade invoca, que pede esse tipo de expressão, lá na comunidade, essa bolsa que eu aprendo a fazer. E em algum momento, esses 2 conhecimentos vão se atravessar. Eu acho que tem uma cena muito bonita do Abraço da Serpente, né? No Abraço da Serpente é um filme colombiano. Aí eles estão falando sobre partilhar conhecimentos, né? E partilhar conhecimentos faz parte da cultura indígena, né? Compartilhar esses conhecimentos e levar para diferentes espaços. Esse conhecimento, essa arte, não precisa ficar só nesse espaço. Esse isolamento, né, da arte é colonial também. E é uma forma de controlar a produção. Quando a gente teve uma briga na internet, inclusive. Vou falar uma fofoca aqui, porque fofoca dá uma acordada na galera, né? Assim, então. Aí o escritor, que eu não vou falar meia fofoca, ele falou assim para mim: nossa, você está vendo a literatura indígena? Assim, eu estou meio desconfiada dessa literatura que tem final feliz, né? Aí eu... Calma, não entendi. Porque agora as narrativas indígenas, elas são narrativas que elas têm finais complexos e elas continuam, elas nunca terminam de fato, né? Aí, bom, na oralidade, no contexto de oralidade, isso é verdade, né? Elas continuam, mas elas estão vivas. E aí eu encontrei um escritor, que foi o Jaime de Ácara, e ele contou a história da obra O Atirã, A Lagoa dos Mortos. É uma narrativa dessana que fala do trânsito entre 3 mundos: o mundo humano, o mundo dos espíritos, dos mortos, o mundo dos animais e o retorno para o mundo dos humanos, né? E o final na obra acaba assim, quando eles chegam no mundo dos humanos, mas o final é super trágico. Aí eu não quero saber. E aí eu entendi com essa conversa dele que há uma negociação, um agenciamento dos escritores indígenas contemporaneamente sobre que finais eles querem apresentar, e que isso é totalmente possível, isso é controlável, isso é negociável. E então a gente está nesse momento negociando o que a gente quer apresentar. O que não dá é para dizer não, os indígenas não vão fazer ficção, porque isso não existe, né? Eles não vão trabalhar com obras de artes em exposições contemplativas, porque isso não existe na cultura dele. Gente, não existia há 523 anos. Agora, 523 anos depois, que é o tempo que a gente vive, a gente está atravessado constantemente com essa linguagem, com esse tempo moderno que a gente não escolheu estar, mas que está aqui sobrevivendo, inclusive antidemocraticamente, como é o voto do marco temporal. Então, eu acho que é isso, assim, não tentar, né, tentar mostrar cada vez mais essa confluência, essa convergência e os próprios conflitos que a discussão de arte e artefato enseja. E aí, para terminar, eu quero convidar vocês para fazer meu curso no MASP, que vai começar mês de setembro. Obrigada.
Vou me inscrever. Adorei tua fala. É muito legal te ouvir falar. Tundra é muito bacana. Eu sempre fiquei muito impressionada de observar isso. Tudo é arte numa aldeia. Tudo é bonito e de um bom gosto, de verdade. É de muito bom gosto. Minha experiência com o povo Kraô, tudo é o que é mais utilitário é a arte, né? Aquele apoio que fica a casa de folhas, a vassourinha que varre o chão da casa, as redes tecidas também, com que palha, que é aquilo que faz uma rede, não sei o que é aquilo, que fibra é aquela, de folhas com a palmeira, e um tripé, não tão tripé, é um tronco que trifurca e ali eles apoiam a cabaça. Ele fica apoiado. É muito bonito, a cabaça é bonita. As pinturas corporais que protegem do sol, que espantam os mosquitos, que nutrem a pele, né? O urucum, o genipapo, tudo é utilitário, é arte. E assim como a minha herança das mulheres da minha família, de Minas, tem muito canto de trabalho de Minas, trabalha e canta para sublimar, né, a dificuldade, né, a labuta daquele trabalho. Como é que você faz uma cesta sem cantar? Tem que cantar para fazer a cesta, né? E vai cantando. E tudo é cantado. Vamos caçar, e é cantando. Só na hora que tem que fazer silêncio para o bicho não fugir. Na hora de pescar, na hora de ir para a lavoura, é cantando. A arte o tempo inteiro. É um universo, de novo, vai criando dimensões para além do pragmático, embora seja muito pragmático, né? A experiência de estar na aldeia sem falar a língua e ouvindo aquele burburinho que é muito integrado com todos os sons da natureza e é muito cheio de música, a própria fala. E todas as dinâmicas, assim, vamos buscar a caça, alguém vai caçar enquanto estamos preparando a mandioca para preparar o paparot, que é a comida que vai ser feita com a caça, que vai vir ainda, e aí a mandioca já foi fermentada, já foi preparada, já foi esfarelada, está sendo preparada, à espera dessa caça. Enquanto isso, o cantador está cantando. As mulheres cantando junto, numa polifonia absolutamente harmoniosa, que tem dissonâncias que que a gente percebe, nossa, não destoa. É muito bom de ouvir, é uma polifonia mesmo, e é repetido. E durante 3 dias aquilo acontecendo, enquanto está se preparando e se cozinhando sobre a terra aquela comida, e vai preparando, e a gente vai convivendo com aquela música e já vai sonhando mitos que a gente nem imagina, que são daquele inconsciente coletivo. Ali você começa a ter insights dentro daquilo. E aquele cantador que no começo do primeiro dia, quando alguém foi buscar a caça e começou esse ritual de preparar essa comida, ele está andando de um lado para o outro. No terceiro dia que ele continua fazendo esse gesto e o canto continua, ele está voando. E a gente que está assistindo já vê que tem outra dimensão ali acontecendo com aquela cantoria. A minha experiência, quando eu cheguei antes, né, quando eu conheci o povo Kraô, eu era uma atriz que estava começando a fazer novela. E eles nem sabiam quem eu era. Também isso foi ótimo. E eu tinha uma insegurança total. Eu estava sempre assim lendo qual o método para fazer. Meu Deus, tem que estudar muito para fazer. E era tudo muito opressor. Eu estava sempre saindo de algo, de uma natureza, parece, distanciando da minha natureza e sempre achando que eu nunca ia ser capaz de dominar a ferramenta que eu precisaria dominar, né? O artefato, a arte que eu precisaria para exercer o meu ofício. Mas lá, vendo a maneira orgânica e contínua e constante que acontecia, né, o processo de criação, o processo artístico, de elaboração, o quanto era espontâneo acontecendo, foi me trazendo
uma tranquilidade, tirando a ansiedade, né? Foi diminuindo, e eu fui descobrindo, nossa, é assim, eu funciono melhor, é mais orgânico para mim, essa repetição contínua, isso que é feito, parece que é feito no lugar do descanso, mesmo o trabalho. E é trabalho, e é esforço, mas ele vai num ritmo que quando você vê, já virou. Como quando a gente está fazendo, eu usava esse exemplo para mim, muito simplório, mas quando a gente está fazendo aquele mingau de maisena, que está lá, aquela coisa líquida, e daqui a pouco a dimensão outra já aparece. Sem que seja uma coisa imposta, lógico, porque tudo ali é brotado, né? Tudo que acontece na aldeia é um brotar e é de uma sinergia constante com o tempo fora, o que está dentro. Eu produzi depois um documentário sobre o palhaço sagrado da aldeia, para entender o meu ofício de atriz e o meu ofício de palhaça, né, da minha sociedade aqui, da nossa sociedade. E foi fundamental perceber, porque eu sempre fui em busca de algo que servisse mesmo a uma construção da nossa sociedade, né? O que fosse o meu ofício, não somente a uma construção pessoal, individual. Lógico, acho que uma parte de nós sabe que está inserido, né, na sociedade. E ali foi o reconhecimento de que aquele palhaço, aquele ser não se distinguia das plantas, né? O tempo inteiro são as plantas que vão trazer o tom, o ritmo, o tempero, a maneira como vai se movimentar, como ele vai agir. E a função de mostrar, de trazer autoestima, enfim, é tão importante quanto o cacique e o pajé, a existência desse artista, desse ser que é para fazer rir, né? E quando eu estava fazendo esse documentário, teve algumas coisas que aconteceram muito significativas, que era no momento que precisava chover, chovia, no momento que precisava não chover, não chovia. E um dia isso aconteceu mais de uma vez, assim, eu falei, nossa, que coisa engraçada. O serviço meteorológico dizendo, vai chover, não começa a filmar, não vem porque não vai chover. E o pajé falava, pode vir, que vai dar tudo certo. E eu ia debaixo de chuva, quando chegava na aldeia, uma lua aberto, assim, não tinha mais chuva. Eu esqueci daquilo, não percebi, mas de fato eu fui debaixo de chuva, de repente a chuva parou e estávamos lá 15 dias filmando sem chuva. Na hora de ir embora começa a gotejar de novo. E aí Dodani, um dos caciques, pergunta, Tucoi, que é o nome que eu recebi, quando você vai embora a chuva pode voltar. É mesmo? Ok, coincidência, né? Um tempo depois, eu levei eles para os Anjos do Picadeiro, um festival de palhaços do mundo inteiro, no Rio de Janeiro. E aí uma pessoa da produção comentou com uma pessoa que fazia filmes para a BBC, e a BBC ficou muito interessada em fazer um filme também, abordando aquela festa da fertilidade, de onde o palhaço sagrado despontava coletivamente. E aí, uma oferta, né, de um dinheiro que viria da BBC, eles não podiam recusar. Embora o documentário que foi feito era deles, com direito autoral para eles, a renda revertida para eles, um valor foi separado para eles antes de entrar, e eles teriam esse material, né, tem esse material para poder trabalhar. E aí ficou aquela coisa, puxa, não dá para ter 2 documentários iguais, então oferece para eles outra festa. E eles ofereciam, eles têm 365 festas, é uma festa para cada dia do ano. A festa, a música, a dança, elas geram a economia, elas fazem a produção, e isso é assim.
E não tem sentido produzir sem festa, sem que haja festa, sem que haja alegria. Para quê? Qual o sentido, né, de você produzir coisas que não vão trazer alegria, que não vão trazer saúde? Esse é o sentido de produzir. Tem que ter festa. E a arte está presente, então, em todas as formas de produzir coisas, de produzir comida, de produzir, né, o que sustenta pragmaticamente ali a vida. E assim vem a literatura, vem a poesia, a história dos animais. Todos os bichos têm uma lenda, têm uma história, têm uma alma, na qual a gente se identifica, né? Cada um se identifica ali também. E, por fim, a BBC foi lá para fazer um documentário, que iam fazer a festa da batata. E eles marcaram um dia para eles irem lá. Antes, eles ficaram gravando várias coisas durante muito tempo. Quando chegou o dia da festa da batata, choveu num jeito que a equipe não conseguiu gravar nada. E passou a festa da batata sem eles poderem gravar. E eles só me deram a notícia, ligaram, viu? Não aconteceu nada, eles não conseguiram gravar. E aí eu voltei para lá de novo para gravar mais um pedaço, que ainda não tinha acabado o nosso documentário. E aí eu, andando com a Dani, a hora que a gente passou pelo K, que é o centro da aldeia, o lugar onde não pode mentir, eu perguntei, né? Aí, Dani, como é isso? Quando o Merrim quer, chove, quando ele não quer, não chove, como faz isso? Ele deu uma risada e me falou mais ou menos algo assim: a gente e a natureza é a mesma coisa. Quando a gente entristece, a natureza entristece junto. Quando a natureza fica triste, a gente também entristece. E se a gente reparar, é que a gente se desconectou tanto, assim, é possível uma respiração do universo respirar pela gente quando nos falta o ar. E isso eu experimentei quando a minha filha precisou também de suporte, que nasceu prematura. E eu experimentei essa força que está junto com a gente e que é para além do individual, né? Então, assim, toda a poesia que se encontra convivendo com os indígenas, ela ela me resgatou muitas vezes, assim, de detalhes, os nomes que trazem, que são musicais pra caramba também, que trazem histórias, né? Que, mesmo sendo assim, como é que é o seu nome? É pedacinho de pedrinha, é toquinho, mas é de uma dignidade ao que é simples, ao que é, né, verdadeiro, né, ao que não é artificial, ao que é orgânico. Eu não sei muito o que falar mais, mas eu tô mergulhando na aldeia à medida que eu estou falando, eu estou lá de novo, assim, porque a experiência de uma imersão é diferente até desse contato, né? Quando a gente tem a experiência de ver ou de assistir no teatro, que eles adoram. O povo carol adora ir para o teatro, adora se expor. E uma coisa que você falou sobre a cultura, porque, lógico, a cultura é viva e eles são muito criativos para continuarem transformando a própria cultura. A cultura não está morta. E essa cultura que é viva, ela troca com outras culturas também, assim como a nossa, né? Então, eles não são seres que estão no museu e nem extintos, né? Nós somos indivíduos e são nações que têm um conhecimento vastíssimo, assim, que tem... eu vi coisas mesmo, eu vi em loco, não é folclore, assim, de um merrim tá correndo, que é como eles se chamam de merrim, né? Caraú é o nome que nós demos para eles. O merrim tá correndo e a gente estava filmando e uma jararacuçu mordeu a perna dele. Ele caiu no chão, assim, era uma cobra poderosíssima, um veneno fortíssimo. Uma outra pessoa foi correndo, pegou lá, foi para longe, trouxe uma raiz, deu para ele comer, e aquela mordida, depois eu fui ver como ela foi sendo tratada, como se fosse uma mordida de vespa.
no nível de periculosidade de uma vespa, não de uma jararacuçu, graças a essa raiz, que é lógico que a monocultura vai devastando, né, esse conhecimento. Muitos segredos para nós, porque a gente não é capaz de compreender. O segredo que eu achei mais rico, que depois eu fui ler sobre isso no Walter Carlos Porto Gonçalves, falando sobre essa experiência deles, né, dos povos que aqui viveram e que plantaram as nossas florestas. Sempre existir um santuário, um lugar onde eles não vão caçar, onde eles não vão tirar nada, porque ali nasce a vida. Eles têm uma delimitação até ali, o entorno, mais adiante, onde ele tem as áreas onde eles vão caçar. E tem áreas onde eles não vão. Com a fome que eles tenham que passar, com a carestia que eles estiverem passando, eles não vão nesse lugar, que é totalmente violentado, né, por máquinas e por agronegócio no nosso país, e é muito, muito destrutivo. E esse reconhecimento que eles não tinham como contar. O Fernando Schiavini, um indigenista que me apresentou, o povo Craô, ele falou: nossa, Letícia, eles nunca contaram por que eles não vão naquele lugar. Nunca conseguiram dizer isso. Eles conseguiram dizer agora para você, porque acho que você conseguiu mostrar para eles que você pode ouvir. E é algo tão básico, né? Tão necessário. Isso para mim é muita arte. É uma forma muito... você ser capaz de abrir mão de algo que é imediato. Quanto da nossa sociedade se perde nisso, né? Que é o sustento, você tem que se alimentar. Eles já quase foram extintos, mas eles respeitam essa sacralidade, essa resistência, esse domínio, né, de algo que é tão vital, de um desejo imediato, mas de algo tão vital, é de uma força muito grande. E que traz a capacidade e a evolução dessa cultura, né, por falar em cultura, em arte, a evolução desse povo no que diz respeito a deixar um legado para quem vier depois, sendo indígena ou sendo um colonizador, né? Ter o direito de poder ver a mesma terra viva, ver o mesmo rio correndo. Precisa de muita arte na alma, muita dimensão artística, sagrada, mística, né? De antever sempre a beleza de uma sociedade, não a ganância, simplesmente, não o imediatismo, não né, essa sobrevivência imediata, não simplesmente isso. Isso é muita arte, né? Então, o tempo inteiro não se distingue uma existência indígena dentro de uma aldeia saudável, preservada, né, que luta pela sua preservação e do seu entorno. Não se distingue a natureza, o ser, e existir com essa capacidade, com esses valores, com técnica, né, profunda, assim, com profunda arte. O documentário tem um link no YouTube que eu não sei como é que está a qualidade hoje em dia, assim, mas ele tem Hotxua, Hotxua. Hoje ele já é escrito, ele era antes eles não tinham uma grafia tão específica, então podia se escrever de várias maneiras e foi escrito dessa maneira. Hoje já mudou a grafia como eles mesmos elaboraram já. Eles escrevem muito, já traduziram livros na língua, começaram traduzindo a Bíblia, né, pela evangelização, e tem muito domínio disso, né, tanto tem pessoas que dominam já bastante dessa grafia, mas
a escrita que está no documentário é H-O-T-X-U-A mesmo. Obrigada, amadas, pelas questões. A gente vai viajando junto, né? Ouvindo. Essa última rodada, antes da gente abrir para as perguntas do público, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Acho que vocês falam, né, cada uma do seu lugar político, racial, do quanto também isso nos atravessa no mundo, né? Mas de como também nós sabemos, né, já há muitas décadas, você, Letícia, é uma das nossas maiores apoiadoras, né, há muito tempo conosco, e muito nesse cuidado também de um apoio que tem essa sensibilidade com protagonismo, né, que tem essa sensibilidade com a autonomia dos nossos povos. E aí nós sabemos, né, que a última gestão do governo foi especialmente violenta, mas até o exemplo de hoje, né, do marco temporal, a gente sabe que não há descanso dessa luta, né? Ela segue, inclusive, quando há um governo de esquerda, né, dentro desse espaço. E aí eu queria escutar vocês assim, também para fazer esse convite, né, para quem estiver nos escutando aqui, depois também na internet, de que não... E até uma fala que eu cito a parenta Jace, que está aqui conosco, de que não somar nas nossas lutas, nos nossos movimentos, não é só estar neutro, é ativamente contribuir para a continuidade do racismo, né? Então a gente entende, né, a importância dessas alianças também nesses ativismos como uma forma de reparação histórica e que às vezes olhando de fora, né, parece que é só algo que as pessoas dão, né, que elas nos auxiliam, mas como vocês podem escutar, né, há muito que se recebe também nesse encontro, né? Há uma nutrição, uma troca que também ela é muito muito bonita, né? Então a gente deixa também esse convite, que é uma convocação de que não há como, né, fazer essa cura do espírito individualmente se não houver também essa reparação dessa ferida da terra, né? E isso, estar nessas lutas não significa que essa seja uma luta necessariamente pautada na raiva, embora também ela possa fazer parte, né, tenha sua importância, mas de que também essa dimensão artística, ela nunca esteve descolada das nossas lutas, né? E eu queria muito escutar vocês nisso, né, de como que às vezes parece que as artes, num primeiro momento, seriam algo assim mais inofensivo, né? Mas de que elas têm uma potência imensa, inclusive quando a gente pensa nesses outros acessos, né? Que esses outros lugares que a arte consegue tocar e que vocês duas, né, como artistas, têm também essa medicina consigo, né? E aí essa última pergunta era um pouquinho para escutar vocês, né, de como fazer essa luta também com esse respeito à alegria, com respeito à saúde e, como Letícia colocou, né, a nossa luta ela não é individual, né? Então essas pautas que nós trazemos nunca foi, né, um desejo nosso que a água fosse só nossa, que o alimento fosse só nosso, que o descanso fosse só para o nosso povo, né? Então é uma luta que, de fato, quando a gente inicia essa conversa falando dos avós, é também por entender que os rios também são nossos avós, né? As árvores também são nossos avós, e é um pouco esse o convite, né, que a gente deixa. E aí queria escutar também dos desafios, né, dessa luta, porque para muitas pessoas parece que o ativismo é uma fase, né, que a pessoa está rebelde, está querendo chamar atenção,
E isso é uma forma de desmerecer também algo que é uma luta não só de uma vida toda, mas de gerações, né? Então, queria escutar um pouquinho vocês sobre isso. Gente, eu queria avisar vocês que lá no foyer, que eu conheço como entrada, não é lá na entrada? É na entrada, né? Isso aí. O Originário está à venda. Eu nem sabia que ele estava aqui, porque a editora me falou que ele só ia chegar no final do mês nas livrarias. Então, assim, eu estou muito feliz. E aí a Ana disse que eu vou dar autógrafo também, se alguém quiser. Lançando aqui. Lançando oficialmente aqui. Eu nunca mais vou esquecer desse momento. E aí eu vou aproveitar e fazer, já que a gente está num palco, né, também aí quando eu olho para a Letícia eu penso muito nessa performance, nessa atuação. Aí eu falei, eu vou levar uma caixa para falar para vocês de dramaturgia. Isso aqui é uma caixa de dramaturgias indígenas que foi lançado agora, são autorias indígenas. Aí como não tem muitas peças autorais, a gente abriu para coautoria. Então, sempre tem um indígena aqui participando. São 11 peças, né? Do Brasil e de alguns outros países também, mas dos parentes que estão aí atuando no palco, na performance. Oi! E aí, tá aqui o convite, então, para vocês conhecerem esse trabalho que vocês podem conhecer e comprar. E esse aqui vocês podem conhecer, que está disponível também na internet, tá? Tem a caixa, mas também é um material que está disponível. Sobre alegria, né? Eu tomei muito, nesses últimos anos, eu tomei muita dipirona, assim, tinha muita raiva, né? Aí a raiva, eu fui aprendendo isso com a minha mãe. Aí a raiva machucava meu fígado, e aí eu ficava com dor de cabeça. Aí eu tinha que tomar dipirona, olha que veneno, né? Aí eu tomava dipirona para acalmar o meu fígado, mas aí o meu fígado se amenizava e se revoltava depois. Então eu fiquei num processo de tomar muita dipirona. Aí minha mãe brigou comigo, ela disse, não, tá errado, isso aí pode parar de tomar, você vai começar a tomar boldo, né? E aí eu comecei um outro processo estava muito irritada, assim, e eu acho que esse processo de irritação vem de uma soma de coisas que a gente vai vivendo, assim, que às vezes parecem mínimas, mas que são constantes, assim, contra corpos indígenas, né? Que são mascarados de atitudes passivo-agressivas, em diferentes espaços. Eu venho da academia, né? E a universidade é um lugar que baixa a autoestima. Eu vou dizer isso porque eu estive lá, né? 11 anos. E eu voltei, mas agora tá legal, assim, no pós-doutorado tá bacana, assim, mas nos outros anos não tava, gente. Era muito assim, o tempo todo. A tua capacidade intelectual sendo posta em xeque o tempo todo, assim, será que eu vou conseguir isso que você falou quando você falou do método? Eu preciso estudar muito para poder me apresentar, né, como se eu tivesse assim que fazer um duro exercício até me sentir competente para poder ser julgada, né, por outras pessoas. E esse era um processo infindo, porque assim são 500 anos de acúmulo de história, que não é nem nossa, assim. E aí eu falo, nossa, gente, que absurdo isso. E aí é muito dolorido. E eu acho que esse processo de raiva, né, eu comecei a elaborar na terapia, que eu recomendo, mas a minha terapeuta disse que não é para mandar mais ninguém para terapia. Eu estou tentando não fazer isso, mas eu recomendo. E com a escrita, né, eu comecei a trabalhar nesses poemas, né, nesse livro que eu estou lançando agora, quem puder comprar também vai ajudar bastante, que é o Tempo de Retomada. Pensar nessas questões que eram muito recorrentes, né? Aí a gente está falando de uma identidade racializada que é imposta sobre nossos corpos. E aí a gente está falando de um letramento de linguagem, por que nós chamamos indígenas e não índio? Aí a gente está num debate, assim, e eu percebi que isso sempre retornava, né? O eterno retorno colonial, uma performance colonial que se repetia. E aí alguém vinha e me chamava de índia, né? E aí isso me gerava raiva, dizia, nossa, essa pessoa está sempre me subordinando, né, a essa identidade que foi construída para mim, e eu sei o que significa estar nesse lugar subordinado. Eu sei o que significa, porque eu vivo nesse corpo, né, há 33 anos no calendário gregoriano. E aí eu fiz um poema, né? Então, quando alguém me chamar de índia, eu vou dizer... Quando você me chama de Índia, está me dizendo que eu sou o teu país? Para fazer um jogo, né, com o próprio país Índia e
trazer, também para deixar a pessoa sem graça, mas para trabalhar essa dor na própria linguagem poética, né? Assim, então, quando alguém me chama por esse apelido, porque isso não é quem eu sou, isso não me define, essa identidade construída, né? Quando alguém me chama por esse apelido, eu espero, né, uma reverência, uma continência, porque se eu sou, né, o teu país, eu também sou a tua religião, que é essa tríade, né, do país, religião, instituição. Então, se você vai me chamar de índia, eu quero uma veneração. Não quero não, tá, gente? Eu quero viver feliz. Assim. Aí entra a alegria, né? Elaborei essa raiva, muito ódio, muito de pirona, e mudei para o boldo. E a mãe falou que não dava para tomar boldo direto. Eu falei, então vou ter que procurar alegria. Aí publiquei o livro. Aí, depois que eu terminei o livro e enviei para a editora, eu sinto que eu consegui, assim, fazer um fechamento nesse processo, né? Mas aí também já tem 1 ano de terapia, né, gente? Aí ajudou bastante esse tempo. Aí eu senti que eu consegui elaborar. E aí o que a minha mãe tem me ensinado é que, não obstante as coisas mais difíceis da vida dela, ela continua alegre. E essa capacidade de alegria que os nossos avós, os nossos pais, né, têm, e não viveram metade dessa suposta democracia que a gente está vivendo hoje. Porque essa democracia que a gente vive são o quê? 34 anos, né? Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988. Então, eles não viveram um átimo do que a gente está vivendo hoje, em termos de expressão, né? A gente fala que o povo Makuxi, ele adotou uma estratégia de sobrevivência, que foi silenciar, que foi também fazer acordos, né, para poder manter a língua viva, criando um outro ritmo musical, que é o areruia, pelo próprio nome você já deve imaginar, que são cantos da igreja, cantos cristãos, cantados na língua Torepang, Makuxi e Wapixana. É uma forma, um acordo, isso é uma negociação, né, para poder sobreviver. E fez muito silêncio, silenciou. E essa rebeldia que às vezes eu tenho, que minha mãe fala, não, fica calma. Eu falo, não consigo, mãe. Ela, não, deixa passar, né? Vamos ser felizes. Eu acho que esse tempo de alegria, que às vezes parece paradoxal, né, para corpos indígenas, ele está muito presente assim no nosso cotidiano. E aí o próprio Rotiwa mostra isso. A gente, inclusive, quando eu assisti no YouTube esse filme, que é, na verdade, quase um longa, porque ele é grandão, né? Ele não é tão curtinho, não. O limite do... A gente tinha que fazer um média, porque o edital era para um média. Aí a gente não tinha material para fazer mais, né? Ficou 69 minutos. Pensei, nossa, que filme longo, não vou conseguir. Quando eu vi, eu estava terminando o filme, morrendo de rir, né? E foi... nunca pensei assim, olha as coisas, né, que vão tecendo, que a Jenny fala, das artesanias, né? Aí eu estava assistindo esse filme, acho que 3 meses atrás, e hoje eu estou conversando, ouvindo histórias de bastidores dele. E eu acho que acho que a gente tem um compromisso ancestral com a alegria, que, não obstante, né, toda a dor que foi imposta sobre a nossa memória, sobre o nosso corpo. Eu falava com a Gini uma coisa muito engraçada, né? Sobre essa representatividade na arte de obras, esse desejo da gente consumir autores indígenas. Nem que seja ruim, mas a gente quer, sabe, ver ali, ter a oportunidade de dizer, nossa, que ruim, mas tipo, é nosso, tem uma cumplicidade ali, né? Está ali no mercado, a gente está podendo dizer, escolher, porque, mas mentira, é tudo muito bom, viu, gente? Então, e eu trabalho com isso, com curadoria. Inclusive, tem 5 romances traduzidos aqui, de parentes do Canadá e dos Estados Unidos, e estão chegando agora no mercado editorial, né? E aí o último que eu li se chama A Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones, e é uma obra de terror. E eu não gosto de terror, assim, naturalmente eu durmo sozinha, aí eu tenho medo. Então não dá para ler terror, né? E eu fiquei assim, fascinada. Eu falei, cara, isso aqui é muito incrível. E, né, essa presença nesse mercado editorial para a gente poder consumir, para a gente poder ler, para a gente poder sentir essa cumplicidade, né, essa representação que a gente não teve, que também é um cenário recente, né, tem desde 96, assim, mais ou menos, tem 3 décadas de presença indígena no mercado editorial.
um pouco menos no que a gente chama de artes visuais, né? No palco, então, é muito mais recente. Mas, não, tudo isso para dizer, para responder essa pergunta aqui, que eu estou muito alegre agora que eu publiquei o livro, né? E eu estou bem feliz assim com esses projetos, assim, eu estou muito feliz. Literalmente, eu fui lá na Companhia das Letrinhas hoje, pegar esse livro. Como eu falei, eu estou mega surpresa dele estar aqui, porque ele só vai chegar nas livrarias no final do mês. Então, esse é um projeto coletivo, ele é um sonho coletivo que se materializa agora e vai ser compartilhado. Esse outro projeto também de dramaturgias indígenas é um outro sonho assim que se realiza. Eu acho que eu falei numa conversa anterior que o pertencimento, né, o pertencimento indígena, ele me orienta em tudo que eu faço. Então, eu sei assim para onde eu vou, eu sei para onde eu vou voltar. Eu tenho esse guia, né, esse guia ancestral, esse umbigo do mundo. Eu tenho essa referência. Então, independente dos projetos assim que eu vou fazendo, eu sei assim o que eu quero fazer da minha vida. Eu não estou perdida, não estou mais perdida. E eu acho que isso já é uma grande alegria, porque durante muito tempo eu estive. É bom participar dessa alegria. Obrigada. A gente se alegra com você profundamente e queria passar para a Letícia agora, fazer a sua fala final, também pensando, né, nessas questões de como está há tantos anos, né, nessas militâncias, nessas lutas e mantendo também, né, a leveza, a alegria, como que isso te toca, e agradecer desde já, né, pela troca muito alegre com vocês. Fica à vontade. É porque é muita luta, né? E a gente reconhece isso. E parece que vai estar tudo perdido em vários momentos, né? Mas não está. Quer dizer, acho que a gente tem na verdade tem uma fé nessa força, porque ela não é fé, porque a gente vê a força o tempo inteiro. E acho que a alegria está na luta, porque é um bom combate, porque tem pelo que se lutar, né? É justo lutar. E uma vez eu ouvi uma coisa sobre o sentido, né? Acho que foi o Frei Beto falando sobre as pessoas que doam as suas vidas, né, para lutas em situações de muito perigo e que muitas vezes sabem que estão indo para um lugar onde elas podem morrer e morrem, ou são, né, são assassinadas. Pessoas que lutam contra injustiças tão hediondas, contra trabalho escravo, contra opressões e tanta violência. E essas pessoas, elas, quando eu estive no sul do Pará e conhecendo pessoas que sofriam atentados de latifundiários porque lutavam contra o trabalho escravo, que já tinham perdido um braço, já tinham ficado cego por um tiro, eram as pessoas que tinham o espírito mais leve no encontro afetivo, no encontro, né, de um jantar, de uma festa, de uma celebração, eram as mais leves. E eram as pessoas que viviam as vidas mais duras ali, nesse combate. Então, acho que... E eu ficava tentando entender, né, como eu vivo com os meus conflitos de jovem naquela época, assim, né, quando eu estava 20 e poucos anos, conflitos existenciais e tantas coisas, e eles parece que têm um sorriso muito mais tranquilo do que o meu. Tem uma tensão quando eu vou sorrir, não tem uma felicidade plena, não sei
porque eu estava buscando realmente um sentido, algo pelo que fazer tantas coisas para fazer, e muitas vezes a gente fica, mas por que fazer? Por que fazer um livro? Por que fazer uma peça de teatro? Por que fazer uma música mais uma? Ou fazer algo, né, que é um projeto que vai ter que vai curar o fígado. Que coisa mais preciosa. Porque é um órgão tão vital. Então, que seja esse um sentido, né, para a gente incorporar. Né? Acho que as pessoas que fazem isso, elas têm tanto amor à vida, porque ao contrário, parece, nossa, se a pessoa é capaz de lutar contra uma ditadura e botar em risco a própria vida e ser torturado, se a pessoa é uma pessoa masoquista, não tem amor à vida, não. A vida tem tanto valor, né, como eu aprendi, que ela só pode ser doada por uma grande causa, né? Exercida assim. Quem sou eu diante de tantos lutadores, de tantos heróis, de tantas pessoas que resistem sem privilégio algum, com invisibilidade, com apagamento histórico, com tudo que a gente vê, né, com diferença. Sim, eu faço parte de uma classe que é a mais oprimida, que são as mulheres, em todas as questões, no fim, não sei, mas eu sou uma mulher do alto de um privilégio, podendo reconhecer, né, de onde eu estou. Mas quem sou eu perto, né, dessas pessoas que estão nesses rincões do mundo afora, do nosso país ainda, vivendo um tempo que já deveria ter, né, que a gente deveria ter sido mudado. Então, diante disso, a minha luta ela é bem mais doce. Por mais que haja boicote, que hajam ameaças também de outras ordens, limitações também aparecem, né? Não é o caminho da riqueza, mas é de uma outra riqueza. Isso é fato. E não teria sentido ser, não tem outra escolha, na verdade, né? Não tem porquê. A vida é tão preciosa, ela é tão rara, ela é tão sagrada, que ela tem que ser vivida com esse valor, né? Tem que ser construído, o que a gente fizer, tem que saber que é para construir esse encontro com a nossa alma, né? Com a gente mesmo. Então, e na verdade a leveza tá porque sempre há mais o que se aprender e sempre há alguém que vem e traz, né, um ensinamento. E de fato, os Kraô me ensinaram demais isso, porque eles chegaram a ter apenas 100 indivíduos, né? Porque eles sofreram massacres de latifundiários, epidemias e chegaram a ter muito poucos, foram largados pelo governo depois de tirar deles muito da cultura deles, quando tiraram as sementes e colocaram eles para plantar arroz para exportação. Tantas coisas foram acontecendo e, por fim, essa existência dessa figura, desse rotuá, desse pajé da alegria, da cultura, do canto, do sentido ali, né, de comunidade e da sabedoria, de uma filosofia fantástica que equilibra opostos o tempo inteiro, né, complementares, que une, que trabalha o tempo inteiro a busca desse equilíbrio com a natureza, que respeita isso. Eles acabam sendo abençoados por esse universo que também está aí para se doar para a gente, né? E eles estão aí, e eu acredito muito mais na sobrevivência, na capacidade, na sabedoria dessa filosofia de vida, enquanto uma sociedade que possa sobreviver a muito do que a gente ainda está enfrentando, de epidemias, a
a guerras, a genocídios, acho que eles são muito mais detentores de tecnologias para serem capazes de sobreviver e de recuperar a cada derrubada a sua saúde emocional e mental, do que a nossa civilização, que está perdendo a sua saúde o tempo inteiro, que tá adoecendo com transtornos atrás um do outro, coisas que numa aldeia íntegra, transtornos não existiriam, né? Esses transtornos psíquicos todos. Então, a gente tá com muito menos capacidade de sobreviver, a menos que a gente recupere essas sabedorias. E no auge de uma pandemia, de tudo que a gente viveu nesses últimos tempos, a gente percebeu o quanto a gente precisou ir atrás desse conhecimento, né? O quanto a gente deprimiu, ou surtou, ou enlouqueceu, né, diante de uma diversidade, e a capacidade que eles têm de superar tudo que as civilizações, né, colonizadoras foram capazes de fazer e de impor de restrição, né? Eles são os mestres que podem nos dar esse mapa de uma saúde real, né, social também. Ai, é isso. Obrigada demais por estar aqui, por vocês estarem aqui. Acho que estou falando com pessoas que participam dessa mesma busca que eu. Iguais, é só isso. Agradeço muito, Trudroá, Letícia. E aí agora, antes de abrir para as questões, a gente falou bastante de arte, né, de espiritualidade. E eu queria convidar meus queridos parentes Guarani, no território do Jaraguá, para fazerem um canto para ir encaminhando o nosso encontro, e depois da apresentação deles a gente retorna para vocês.
Porante, Gudjevete. Agradeço muito pela... Fico muito emocionada, mas queria abrir para vocês. Tem alguma questão, alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer das nossas duas queridas? Fique à vontade. Oi, boa noite. Eu sou o Bruno. Nas falas da Letícia, eu senti muito forte essa questão da busca pela ancestralidade, né? Eu sou um homem pardo, né? Não tenho noção da minha ancestralidade. Eu sei o que minha avó falou para mim, que eu tenho uma conexão, ela faz conexão com o índio, ela usa o termo que não é o melhor termo, né? E aí, escutando vocês, e essa questão de como se expressa também hoje, de uma forma contemporânea na arte, eu não queria comparar, mas eu vou ter que comparar quando a gente olha com os negros, né? Eu vejo os negros, que são um conjunto de pardos e pretos, eu vejo os pretos conquistando muito essa autoestima, esse orgulho, essa afirmação que se expressa muito na estética, né? Do jeito de se vestir, do jeito do cabelo, né? E aí eu queria escutar um pouco, Trudoá, você falar um pouco sobre isso, de como que quem tem alguma conexão com os povos originários pode hoje se expressar visualmente no cabelo, no jeito, de uma forma que não seja não apropriação cultural, de uma forma que não seja ridículo ou uma brincadeira, né? Porque eu não percebo essa evolução na estética dos indígenas, né? Eu não vejo essa expressão, parece que existe uma tentativa, né, quando você entra na cidade, de passabilidade, né, de usar o corte de cabelo que todos usam, a roupa que todo mundo usa. Eu queria escutar você falar um pouco sobre isso. Será que eu vou ter que tomar de pirona hoje? Não, brincadeira, tá? Eu acho que a sua própria fala denota um pouco o desconhecimento étnico-racial indígena, né, de povos originários no Brasil. Aí eu vou indicar a Geni aqui também, que é expert no assunto, mas eu vou dar uma resumida. Acho que os corpos indígenas, eles são lidos de uma perspectiva antropológica, de uma perspectiva étnica. O Brasil reconhece, então, povos indígenas a partir desses grupos de etnias, né? E reconhece verdadeiramente, assim, enquanto política, aqueles que eles consideram indígenas, que estão em territórios demarcados, né? Que tiveram ali a tutela do SPI, depois FUNAI, e que, de alguma forma, ainda estão sob essa política indigenista, né? Que o próprio Estado brasileiro, assim, criou. E aí, o que a política indigenista não conta, e essa memória histórica brasileira também não conta, é que existiram vários projetos de extinção, seja pelo genocídio, que é um conhecido e ignorado na história, seja também pelas próprias políticas de mestiçagem que o Brasil criou para embranquecer, né, a população indígena, como o Diretório dos Índios de 1758, que institucionaliza o casamento do colono com a mulher indígena, que o Edson Caiapó chama de estupro, né? A formalização do estupro da mulher indígena. Então, essa mesma política do Diretório dos Índios, o que é, na verdade, uma política do Marquês de Pombal, uma política portuguesa, né, do Império, ela caminha junto com a história do Brasil na construção do país. Então, quando a gente chega na República, mais ou menos em 1850, essa mesma lei ela é usada para dizer que aqueles indígenas que estavam em contexto de aldeamento, que já se casaram com esses colonos, não são mais tão indígenas autênticos, porque eles estão aí, então, num processo de embranquecimento, de mestiçagem, né? Isso vai se transformar, ao longo da história, em categorias para fazer uma gradação da identidade indígena. E aí a Manuela Carneiro da Cunha vai dizer que existe um momento na história do Brasil em que isso vai mudar, em que a humanidade indígena deixa de ser perseguida e a identidade indígena
passa a ser, né, o centro desses debates jurídicos por conta do desejo de apropriar-se legitimamente desses territórios indígenas. E aí, que para ela é 1850, que é com a promulgação da Lei de Terras no Brasil. A gente está falando de 1850. Em 1910, a gente vai ter o Serviço de Proteção ao Índio, no período da República. Então, no período começa a República, essa política indigenista na República, então, vem com persegue o desejo ainda de extinguir a identidade indígena, porque a gente está vendo um outro momento da legislação jurídica, né, sobre a identidade indígena. E a premissa do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que seria a SPILTNE, que vai mudar em 1918 para a SPI, tem, então, essa intenção, né, de dizer que essa identidade indígena ela não é tão verdadeira. Mas como contestar isso? Um país, um território que tem povos indígenas que estão sobrevivendo ao genocídio, né? Como dizer, não, você não existe, não, você foi morto, não, você, né, acabou o seu povo. Como dizer isso? E aí isso vai se reatualizando. Então, a gente vê bem mesmo a intenção do Brasil no Estatuto do Índio, em 1973, quando ele coloca ali, né, as categorias, ele já vem criando, mas ele destaca ali nesse estatuto a identidade indígena e as suas gradações. Então, a gente vai ter o conceito de isolados, em vias de integração e integrados. Então, a identidade indígena ela está sempre se confrontando com isso que o próprio Brasil criou no imaginário nacional, do verdadeiro indígena, aquele que vai deixando de ser indígena. E nesse projeto todo, dentro dessa fórmula aí, né, de que povos são dados como extintos, mulheres ou homens indígenas estão casando-se e gerando uma outra raça, uma raça mestiça, e essa identidade vai desaparecendo nesse corpo que vai, né, que também vai se tornando, enfim, brasileiro e civilizado. E aí, 523 anos depois, a gente tem diversos povos, né, lutando por direitos, resistindo, né, o Estado, o Ailton Krenak tem uma frase muito legal, o Estado queria dizer assim: não existe mais índios no Brasil naquela época, né? Hoje a gente usa indígena, você tem que usar indígena hoje, tá? Não existe mais índios no Brasil. Nós queremos ser índios, a gente é índio, né? Naquele contexto em que o Brasil estava anunciando o extermínio dos povos indígenas. E aí a gente chega, então, nessa conjuntura que eu fiz um caminho, né, pelo indigenismo aqui. Fiz um percurso, uma caminhada. Mas a gente chega no 523 anos depois, com povos indígenas, com um direito conquistado em 1989, né? Então isso é muito recente, o direito à autodeterminação, foi conquistado na Convenção 169, que é Ai, gente, aguenta só mais um pouquinho, que isso aqui é muito legal, tá? Em 1989, tem essa convenção internacional que declara, né, que afirma o direito da autodeterminação. A autodeterminação é o direito de um povo originário, um povo indígena, dizer-se indígena dentro daquele Estado-nação, dentro desse país, né? Mesmo que esse país diga assim: ah, não, você não é, você já tinha desaparecido, que história é essa? Porque exatamente ele fez isso. Ele disse que essas mulheres casadas com colonos, numa própria lei que ele criou, já não eram mais indígenas, e que, por isso mesmo, aquele povo deixaria de existir, aquela identidade deixaria de existir. Ou então que aqui só restam descendentes daquele povo, aquele povo desapareceu, morreu todo mundo, né? E aí, esse é o direito à autodeterminação, que está vinculado ao nome povo. Por isso que a gente não usa mais tribo, porque povo reconhece pela primeira vez na história jurídica internacional, nosso direito à soberania, de dizer: não, você tentou aí criar 1000 artimanhas para dizer que a gente ia desaparecer e etc., mas a gente não desapareceu. Aí pensa como que fica a configuração de corpos indígenas nessa história toda, né? Então, há uma diversidade de corpos indígenas que tensiona essa própria leitura, né, que o IBGE cria para a gente se ler, né, racialmente. A gente vai ter parente que é branco do olho azul,
né? E aí o parente tem que ficar afirmando o tempo todo, não, sou caingangue, sou caingangue. A gente tem parentes que têm corpos afros, como a Glicéria tupinambá. A gente tem parentes que têm esse corpo que é chamado de pardos, né? E que nem é uma categoria que, por exemplo, dá conta dessa multiplicidade de identidades que existem entre os povos indígenas. Eu estou, na minha certidão de nascimento, classificada como parda. Então, é uma questão étnico-racial indígena que cada vez mais a gente tem conseguido assim, compartilhar com o público, né? Mas, bom, acho que a autodeterminação fez uma coisa muito, muito legal, que é indígena quem se reconhece como indígena e o povo reconhece esse sujeito como parte desse povo. Isso é uma identidade indígena. E aí, nesse direito soberano de cada povo determinar quais regras ele vai usar para dizer quem é não indígena, é que cada uma dessas sociedades estão se reconstruindo, né, em 34 anos de direitos dentro do Estado brasileiro. E eu sei que essa resposta ficou super longa, mas o que eu poderia dizer para você é como um dever, né, de cidadão mesmo, você tem que estudar, tem que ler literatura indígena, isso que a Letícia soprou, né? Eu quero fazer apropriação cultural. Que é isso, tem que entender o que é apropriação cultural, porque nós somos povos que fomos extraídos em tudo, desde a nossa estética, desde os nossos objetos, desde as nossas pinturas, desde as nossas narrativas, desde a nossa memória, desde os nossos nomes. O ministro falando desse dia, isso aí é Tabajara, diminuindo a existência de um povo ancestral, falando que era de uma fajuta identidade, uma fajuta intenção, mesma coisa com Tupiniquim. Então, como povos expropriados, eu acho que a gente está sempre, né, constantemente ameaçado, de novo, de ser expropriado. E aí eu acho que o maior respeito mesmo é ler, conhecer, né, fazer a sua parte, sem tentar, talvez, ocupar esse lugar. Mas a gente não tem uma resposta definida, não, porque a gente está caminhando nesse processo, né? Acabei. Obrigada, Parenta. Queria complementar também de que, assim, tem uma frase da Parenta Sandra Benites, que ela diz que os não indígenas têm se preocupado muito em definir o que é o índio e o que é o negro e não questionar o que é branquitude, né? Então, um exemplo desse lugar de poder de branquitude é avaliar se a expressão, por exemplo, de pessoas negras é mais ou menos orgulhosa a partir dos seus cabelos, das suas expressões, né? Isso coloca pessoas não brancas num lugar de corpo público, que não deve estar, né? Como se esses corpos precisassem de uma validação se eles estão sendo orgulhosos ou não, né? Então, além dessa questão, né, queria pontuar também de que tem um paradoxo, né? Quando dizem, por exemplo, indígena de verdade, se tivesse orgulho, estaria nu, né? Só que tem leis que nos criminalizam de andar nu. Então, é muito perverso, de certa forma, se cobrar um critério dessa expressão quando o próprio Estado e a sociedade dominante nos criminaliza disso, né? Mas quero também, né, dizer que nós temos, sim, muito orgulho, né? Só que há uma diferença entre esse orgulho ser expresso na ideia de fantasia, que é algo objetal, e de quando você é. Quando você pode até não estar com pintura, pode não estar com cocar, que a gente continua sendo, porque é algo que não está na relação objetal. Essa pode ser comprada, né? A gente vê no carnaval toda essa relação que, como foi trazida justamente parte desse processo, né? Tem um autor, aqui até falando, né, de leitoras, que é o Paul Gilroy, que ele coloca algumas fases da branquitude. A primeira seria a recusa dos privilégios brancos, a segunda, a culpa, a terceira, a vergonha, a quarta, o reconhecimento e a quinta, a reparação. Não necessariamente nessa ordem, né? Pode ter idas e vindas, mas
a gente tem, no nosso contexto, uma ideia de que as pessoas entendem que ser branco é uma ofensa, que é quase como um adjetivo que elas devem se afastar, né? Tanto que tem algumas pesquisas, como o Datafolha, né, tem feito, que é assim: você acha que o Brasil é um país racista? E daí a quase totalidade das pessoas diz que sim, mas quando se pergunta, então você também é racista? E aí o número é muito baixo, né? Que é justamente essa ideia que a Grada Quilomba também fala, que é a seguinte: eu não sou mal, por isso não sou racista. Associando, então, uma ideia moral de que o racismo só seria praticado por pessoas más. No entanto, de boa intenção, né? O céu tá cheio, eu acho. Então, um pouco essa questão que eu queria pautar, de que ser uma pessoa branca não significa ter o sangue puro, no nosso contexto, né? A raça, como a Parenta trouxe, ela é sempre contingente, né? Cada período histórico, cada contexto tem o seu repertório. Mas aqui no nosso contexto, uma pessoa negra ter um parente branco não deixa ela menos negra. Uma pessoa branca ter algum parente negro ou indígena também não faz com que a branquitude dela desapareça, assim como nós, povos indígenas, muitos de nós temos relações interraciais, algumas consentidas, outras não, e isso não nos deixa menos indígenas, né? Então, uma das questões que eu queria trazer também, né, é de que essa dificuldade de lidar com a memória que a gente tem nesse contexto, né, ela convoca essa reparação. Então, é algo até que nós sempre dissemos, assim, que nos grandes eventos pelo mundo sempre comentam que os povos indígenas nós somos os guardiães da biodiversidade do planeta, mas não devolvem as terras, né? Então, isso é branquitude, né? Então, eu só queria fazer esse complemento. Deixa só eu também falar, né, que cada vez mais a gente tem visto, assim, acho que com a própria presença indígena, as pessoas se perguntarem mesmo também sobre, acho que essa ancestralidade do Brasil. E isso tem sido muito importante, mas tem ficado num estado inerte ainda, né? Porque, por mais que as pessoas tenham se perguntado cada vez mais, tipo, o Brasil continua não indígena. E, pior ainda, continua anti-indígena, né? O que a gente pode fazer talvez assim, ao ver corpos indígenas, e eu acho que isso é muito poderoso, né? Essa ocupação de espaços no SESC, espaços culturais, não de forma, de forma assim, isolada, assim, mês de agosto e tal, que tem uma data comemorativa, mas sempre assim, porque eu acho que esse corpo indígena confronta o outro. Sobre, nossa, nunca vi. O motorista lá do evento que a gente estava falou assim: nossa, eu nunca conheci uma indígena. Eu, como isso é possível? No Brasil, como, né? Mas é esse corpo que acaba trazendo o outro para esse debate que ele não pôde fazer, assim, na nossa geração, gerações mais velhas também. Mas de pensar que talvez seja agora de tornar, então, o país mais indígena. Se você lembra que tem uma avó, né, que gosta desses elementos, então vamos transformar esse país num país indígena. No lugar certo, da escuta. De escutar vocês duas falarem mesmo. Acho que muita coisa ocorre de falar, mas acho que vocês, é isso, sementes certas, né? Bom, lindezas, a gente queria seguir aqui nessa conversa, mas já é 9h36. Também cuidado às pessoas que trabalham na equipe, né, e precisam também fazer o seu descanso. Quero muito agradecer pela paciência, pelo tempo, pela escuta, pela partilha. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada.